taxa Selic, spreads bancários, commodities, bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuro? Assuntos para economistas, homens de negócio? Não. Assuntos que impactam diretamente na vida de todos nós e dizem respeito, por exemplo, aos gastos no supermercado e à conta do cartão de crédito no fim do mês. Mas o tal do economês nem sempre é fácil de entender. Neste programa Cidadania, a gente recebe a professora Maura Montella, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é autora de livros que ajudam a decifrar os jargões econômicos e agora dá essa dica aqui pra gente. Professora Maura, muito obrigada por estar aqui conosco. Como é que surge a iniciativa desses livros? Primeiro, queria agradecer pelo convite, Ângela. E dizer que todos esses livros, toda essa minha preocupação em simplificar o economês, que é o jeito, é o português, mas voltado para o linguajar do economista, né? A minha preocupação é porque a economia sempre foi considerada um assunto chato. E chato é tudo aquilo que a gente não entende. A partir do momento que você passa a entender, deixa de ser chato e você pode aproveitar melhor essa situação, esse seu aprendizado, esse seu conhecimento. E você traz isso para a sua vida. Porque o brasileiro, ele entende muito de futebol, entende muito de carnaval e está começando a entender das finanças pessoais. Mas não era isso ainda que eu queria. Eu não queria... Claro que é muito importante você controlar o seu orçamento. Então, ver o quanto que você ganha com quanto que você pode gastar. Mas ainda não era isso. Eu queria que ele entendesse os jargões econômicos mesmo, para não levantar na hora que aparecesse na televisão ou que ele estivesse lendo um jornal, que ele pulasse aquela parte ali do jornal e lê só horóscopo, esportes. Por que não economia? Se ficar mais fácil, ele vai ler, vai entender e vai aproveitar aquela informação. Até porque a economia que impacta na vida dele não é só aquela que diz respeito ao quanto ele gastou, se gastou muito, Perfeito. se gastou pouco. Não é só isso. Todas as decisões que são tomadas pelo governo e até mesmo as estratégias que as empresas fazem, elas impactam, às vezes direta ou indiretamente, a vida do consumidor. E a gente perde muito por não conhecer esses jargões? Toma decisões erradas, por exemplo? Com relação à compra, né? Se você vai comprar à vista, se você vai comprar a prazo, isso tem a ver com a tal da taxa Selic. E quem que para ouvir quando aparece nos noticiários o que é taxa Selic? Às vezes nem sabe ou não se interessa por achar que não tem a ver com a sua vida. A pessoa pensa assim, isso aí é coisa, como você falou na abertura, isso é coisa de empresário, isso é coisa de homens de negócio. Não, diz respeito diretamente à vida dele. E como é que diz respeito diretamente? Vamos começar com a nossa aula de economias aqui no nosso programa hoje. Vamos lá, então, antes de falar o que é a taxa Selic, eu acho que o espectador ele tem que saber que a taxa Selic é uma taxa de juros. Aí a gente volta um pouquinho ainda. O que é o juro? O juro é assim, Ângela, imagina uma situação bem corriqueira que certamente já aconteceu com alguém. Imagina que você acabou de se mudar para um apartamento e que você colocou tudo no lugar e faltou pendurar os quadros. Você mora sozinha e você não tem uma escada. O que você faz? Vai na casa da sua vizinha e pede, a sua vizinha que você nem conhece muito bem, porque você acabou de se mudar, e pede uma escada emprestada. Leva a escada para sua casa, coloca lá, pendura os quadros e tal. Quando você for devolver essa escada, nós que passamos um tempo da nossa vida em Minas, nós sabemos que quando a gente vai devolver a escada, a gente devolve a escada e ainda um agradinho. Vamos passar esse linguajar e essa história para a economia. Toda vez que você pedir dinheiro emprestado para alguém, você vai, quando você for devolver, pode ser alguém, uma pessoa, um conhecido seu, ou pode ser um banco. Você pediu dinheiro emprestado, quando você for devolver, você vai devolver o dinheiro e mais um agradinho. Esse agradinho em economia chama-se juro. E olha só, por que é justo você pagar esse adicional? Vão imaginar, eu fico pensando na minha vizinha Dona Olga. Se eu pedir emprestado para ela a escada, e se por um acaso, nesse período que a escada está na minha casa, uns 3 dias lá na minha casa, se eu pedir, e se ela precisar, queimou a luz da casa dela, ou ela precisa pegar alguma travessa que esteja num armário mais alto, ela não vai ter a escada, porque a escada está comigo. Então, é justo, como ela está abrindo mão desse bem, é justo que quando eu for devolvê-lo, eu devolva
o bem que ela me emprestou, que não é meu, e mais um adicional para dizer assim, dona Olga, obrigada, o tempo que essa escada ficou comigo lá, que eu precisei para pendurar meus quadros, mesmo sem saber se a senhora estava precisando nesses dias que a escada está comigo. Na economia, quando alguém ou o banco te empresta um dinheiro, essa pessoa está abrindo mão de ficar com dinheiro. E vão que ela quebre o pé, que ela precise ir ao hospital para engessar lá o pé. Ou, não precisa ser coisa ruim, pode ser uma coisa boa, vão que ela resolva viajar naquele período que o dinheiro está com você. Então, é justo que ela tenha o dinheiro de volta e mais um adicional. E a taxa Selic é o governo dizendo, vamos regulamentar esse agradinho. Perfeito. Então, decifrando a economia. Então, o que é a taxa Selic? A taxa Selic também tem uma outra coisa, que é o seguinte, as pessoas pensam que Selic é nome, né? Selic, na verdade, é uma sigla de Serviço de Liquidação e Custódia dos Títulos Públicos. Daqui a pouco a gente passa para eu decifrar o título público. Então, o que acontece? Para você entender a taxa Selic, pensa assim numa escada, né, com todos os seus degraus ali. O primeiro degrau da escada é a taxa Selic, ou ela também é chamada de taxa básica de juros da economia. Taxa Selic tem esse nome no Brasil. Em cada país tem a sua taxa, que não tem o nome de Selic, mas tem o nome de taxa básica. E por que ela tem esse... como que ela serve para ser taxa básica? É porque todas as outras taxas, todos os outros degraus da escada, eles vão tomar por base a taxa Selic, daí o nome, né? Vão tomar por base a primeira taxa de juros. Aí o que acontece? O que vem aí nesses outros degraus aí? Vem a taxa do crediário, a taxa de financiamento de um carro, a taxa de financiamento dos apartamentos, todas as outras taxas de juros tomam por base a taxa Selic. Se a primeira, que é o primeiro patamar, já tiver alto, todas as outras vão estar altas. Aí que entra o consumidor. Por mais baixa que esteja a taxa, já é um degrau. Então, já é um adicional. Vamos voltar lá para a dona Olga, minha vizinha, com a escada que eu pedi emprestado para poder pendurar os quadros. Se eu devolvo a escada e um pedacinho de bolo, um docinho simples assim, tudo bem, né? Porque eu faço a minha política da boa vizinhança, estou sendo educada e aquilo não vai pesar no meu bolso. Você vai ter só a parte boa da política da boa vizinhança aí. Agora, se eu resolvo incrementar esse meu agradinho, se eu resolvo fazer um bolo com nozes, damasco, fios de ovos, não sei o quê, de repente esse agradinho vai ficar tão caro, o preço que eu vou pagar vai ser tão alto, que é melhor eu esperar juntar um dinheiro meu próprio para comprar a escada em vez de pedir emprestado. Porque o adicional está ficando muito caro. Vamos passar para a economia para entender essa ideia da presidente. Qual que foi a ideia dela? Se as pessoas, pensando lá na escada e no quadro e na economia, né? Enquanto eu estava esperando juntar o meu dinheiro para comprar a minha própria escada, os meus quadros estavam lá, encostados na parede. Eles não estavam no lugar deles. Quando a presidente viu que os juros estavam muito altos, ela falou assim, a atividade industrial, a produção está parada, até encostada na parede. Os empresários, as pessoas, pequenos empresários, pegam o dinheiro emprestado para fazer circular a economia. Se já no início o empresário vai ter que pagar o tal do agradinho muito alto, ele não aguenta. Ele quebra antes mesmo de começar. Então, a ideia dela era justamente permitir com que as pessoas pedissem a escada emprestado, mas que aquele adicional que elas tivessem que pagar pelo empréstimo não fosse tão alto assim. Porque ficando muito alto, ela não aguentaria, as pessoas, os empresários não aguentariam sequer começar. E aqueles que já existiam não conseguiriam ampliar a produção, porque eles iam estar limitados por esse adicional muito caro. Na prática, o tal do spread bancário, que muito se fala, é excessivamente alto no Brasil porque as pessoas não conhecem? O banco, ele vive de pegar dinheiro emprestado e, já que ele pegou,
ele tem que pagar por isso. E emprestar para outras pessoas. Toda vez que ele empresta, é porque tem alguém pedindo emprestado. Esse alguém vai ter que pagar por isso. E existe uma regulamentação dessa capacidade de lucro dele? Tem. O spread vai ser justamente essa diferença. Por quê? Se eu tiver um dinheiro, nesse momento ele é um dinheiro que eu tenho a mais, eu não estou precisando dele. Se eu deixar ele dentro da minha casa, não vai acontecer nada com ele, né? Se eu tiver lá R$100, no final do mês eu vou ter os mesmos R$100. Como eu não estou prevendo usar aquele dinheiro naquele momento, o que eu vou pensar? Eu vou pensar assim, vou colocar no banco, porque no final do mês, nem que seja 101, mas alguma coisa aí rendeu, que é o que a gente fala. E esse R$1 aí é o que o banco está me pagando por eu estar deixando dinheiro lá com ele. Porque dinheiro, Ângela, não tem nome, né? Então, aqueles meus R$100, ele pode emprestar para outra pessoa. A diferença, o spread acontece pelo seguinte, se eu deixo 100, ele me devolve 101, né? Um a mais. Se você for pedir R$100 para o banco, ele vai te cobrar 3, 4 e não aquele 1. Então, a diferença entre o que o banco vai te cobrar por você estar pedindo emprestado e o que ele vai me pagar por eu estar emprestando, que se chama spread bancário. E o que a Dilma queria, a presidente, justamente para não deixar os quadros parados ali na parede, o que ela queria era diminuir esse intervalo aí de ganho do banco. E funciona, né? Porque quando você diminui o spread bancário, significa que você está diminuindo, o banco está diminuindo a taxa que ele está cobrando de quem está pedindo emprestado. Inclusive aquelas empresas que estão querendo começar um negócio agora. Professora, a gente já deu um gostinho do que é a tradução que a senhora se propõe a fazer nos seus livros. E eu queria aproveitar para perguntar sobre os jovens especificamente. Existe uma preocupação, do que a gente já conversou antes, em educar o novo brasileiro, o jovem brasileiro, esse que tem acesso à internet, a outras informações, a também compreender a economia nesse mundo que está mais globalizado. Mais globalizado ficou mais difícil de entender ou é só uma questão de economia mesmo? É uma questão de abrir a cabeça para entender que aquele assunto pode ser interessante. Porque, por exemplo, Ângela, eu não sei nenhuma palavra em alemão, por exemplo. Aliás, eu acho que eu sei, strudel, só. Mas se eu estiver assistindo uma palestra ou se eu estiver no meio de uma conversa de alemães, eu vou achar aquela história muito chata, porque eu não vou estar entendendo. A economia, a mesma coisa. Então, eu acho que o passo para o jovem é abrir a cabeça. Assim, não começar, não, economia, não quero nem ouvir falar. Ou seja, deveria haver programas para estimular esse jovem. Que é quase que uma luta minha na universidade, e inclusive com os meios de comunicação, e eu te agradeço muito essa oportunidade aqui no programa Cidadania, porque o que acontece? Em termos de informação, o Brasil é ótimo, né? Então, se você perguntar, todos os canais de televisão vão veicular qual é o valor da taxa Selic, vão veicular quanto que tem de dívida pública, quanto que foi de balança comercial, os números aparecem. Mas agora, quem é uma taxa Selic? O que é um spread bancário? Isso está faltando. E eu sinto muito nas minhas aulas. Eu vejo como que os meus alunos, às vezes, eles vêm com a informação, mas não vêm com a tradução, com o conhecimento. E eu acho que a televisão, pelo leque, né, pelo espectro que ela abrange, ela deveria tratar disso sim, como está sendo feito aqui agora. A escola também? A escola também, né? No ensino médio você já consegue... falando fácil, falando a linguagem do aluno, ele absorve tudo. Não tem tanto problema. A gente falou aqui dos seus livros, a senhora já lançou, estava até me explicando, vou até mostrar. Tem um livro aqui, esse parece que já está, Decifrando a Economia, já está esgotada a atual edição, né? Isso. Tem economia para concursos, vai sair uma economia para adolescentes. Como é que é essa produção aqui de livros e como é que a pessoa faz para ter acesso a esse material, professor? Eles estão disponíveis nas livrarias e, quando não, nas livrarias físicas, nas livrarias virtuais. É só jogar a Maura Montella lá que
Acha todos os meus livros e onde que está com o melhor preço e a melhor forma de pagamento também, que é a vantagem que a gente tem com a internet, Tem que pechinchar porque o assunto é economia, né? Não, tem que ser um preço amigo, né? Já que é nesse sentido de contribuir com o cidadão, com o conhecimento da economia. E esse Economia para Concursos é o mais recente, acabou de sair do forno mesmo, e é aproveitando essa linguagem mais simples, mas dentro do rigor dos exames para concursos, sobretudo os concursos públicos, com tudo aquilo que cai mesmo nas provas, mas de uma forma que o profissional, aquela pessoa que já é formada em direito, turismo, engenharia, que não tenha tido a economia na sua formação, consiga também obter um bom êxito na sua prova de um concurso público, uma coisa assim. Professora, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos nesse programa com a professora Maura Montella, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora de vários livros para traduzir os jargões econômicos. Lembrando que a TV Senado também tem um programa que trata especificamente de economia. Você teve um gostinho aqui e gostou, pode ver todos os finais de semana, tem aos sábados e aos domingos o Agenda Econômica. O nosso programa vai chegando ao fim. Vou aproveitar para deixar aqui nosso telefone, caso você tenha dúvidas, queira entrar em contato, enfim, deixar sua opinião. Ligação é gratuita, 0800 61 2211. Esse é o nosso telefone. Agora, se você preferir usar a internet, vale lembrar que o endereço da TV Senado, ou melhor, do Senado na internet, mudou. www.senado.leg.br. Esse leg é de legislativo. senado.leg.br. Anotou aí? Então tá. A gente se vê. Até a próxima.